falar do Cruzeiro que tá de volta ao trabalho, pai? Vamos, João. E ao vivo, né? 1h24, confirmando aqui na Itatiaia. 1h25, já virando já o reloginho, porque tem informação importante. Hoje é dia de folga para os jogadores do Cruzeiro, mas a diretoria segue trabalhando. João, deixa eu trazer essa informação. Informação do Douglas Costa, né? Ontem o Rubem Júnior fez a minha folga, né? Ontem, como você bem destacou, fui curtir um axé com o Dorval Leles lá e o pessoal da Trio, e foi bem legal, né? É bem legal esse carinho também que eles têm com a Itatiaia, todo mundo chega lá, quer saber, o Ale é gente boa, o João é bravo, eu conto a verdade, né? São todos grandes profissionais que eu tenho a honra de trabalhar. Sobre o Douglas Costa, hoje eu passei a manhã apurando e tem algumas informações novas pra gente trazer aqui na Itatiaia. João, olha só, o Santos fez proposta por ele e um time dos Emirados Árabes. O Cruzeiro ainda não chegou a sacramentar uma proposta. Por quê? O Cruzeiro chegou a entender o que quer esse atleta de 33 anos, que não vai ficar no futebol norte-americano, não vai ficar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. E aí, o Cruzeiro quer entender também o que quer o atleta, quer chegar a um acordo com ele na parte financeira. São assuntos importantes. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao dar essa informação. Mas o que eu posso dizer é que o Santos, no páreo, não vai andar, não vai chegar a um acordo com o jogador e tem ainda esse interesse de um time dos Emirados Árabes. Isso a gente pode trazer. Um fato novo também, né? Até trocava uma ideia com o Rubinho, que fez minha folga ontem. O Cruzeiro não vai entrar em leilão. O Cruzeiro não vai fazer loucura financeira pelo Douglas Costa. Outro fator importante, Ronaldo Fenômeno, o líder da SAF do Cruzeiro, tem uma amizade com Douglas Costa. E isso, de alguma maneira, pode facilitar um processo? Pode, né? Até porque trocam uma ideia mais franca, conversam ali de uma maneira muito mais intimista, né? Pelo fato de Douglas Costa ser amigo do Ronaldo. Agora, tem um outro ponto que esse eu acho interessante demais, João. O Douglas Costa já bateu um papo, já conversou com atletas do elenco do Cruzeiro, para entender como que está sendo essa pré-temporada, para entender como que é a estrutura do Cruzeiro, para entender o que fala também a diretoria de futebol do Cruzeiro, porque uma coisa é o diretor chegar e conversar com o empresário dele, com ele, e outra coisa é aquele papo também com os atletas. E, então, ele já procurou alguns atletas do Cruzeiro, que estão nesse elenco do Cruzeiro, fazendo a pré-temporada, para se informar melhor do que é o clube. Essa é a informação que eu tenho para passar e o Cruzeiro estaria disposto a fazer um contrato de até 2 anos com o Douglas Costa, que é um jogador que todo mundo conhece, né, João? Juventus, Bahia, Shakhtar, Seleção Brasileira, tem um nome gigante no futebol. Eu vou passar a bola pro Ale Oliveira. Ontem eu, Nath Fiuza, conversávamos aqui no Bastidores, também com o Rubem Júnior, sobre a situação do Diego Costa. Do Douglas também. Opa, não, é porque eu vi o programa, vocês falam do Diego e do Douglas. Não, do Douglas. Falaram mais do Douglas, na verdade. Do Diego vocês falaram fora do ar, que eu tava vendo. Do Douglas Costa. É um baita jogador, é inegável porque esse cara jogou ali em 2016, 2017, é um baita jogador. Só que isso passou. Depois a passagem dele aqui no Grêmio não foi boa. Agora ele estava no futebol dos Estados Unidos, onde o cara fez 22 jogos numa temporada. Não é o ritmo do futebol brasileiro, não é a realidade do futebol brasileiro. Como é que você vê essa possível volta dele para o futebol brasileiro e uma possível vinda para o Cruzeiro? Agregaria, tem bola para jogar, cabe no Cruzeiro? Qual que é a sua avaliação? Eu também tô nessa aí que você falou, que ele é um jogador excepcional. Na Copa retrasada, né, João? Retrasada. Ele, quando ele entrava, rapaz, ele era um dos poucos que se salvou na seleção brasileira, né? Você tava lá e você viu de perto, cara. Ele ia pra cima de todo mundo, uma habilidade. Bom, a carreira dele diz isso, né? Você pegar aí Bayern, a Juventus, né? O cara... Sabe uma curiosidade? O Cristiano Ronaldo, ele gosta muito dos brasileiros de modo geral, né? Ele sempre, quando ele vai para um time, ele sempre se junta aos brasileiros. Isso aí é público, né? E ele adorava jogar com o Douglas. Agora, evidentemente que as lesões atrapalharam muito a carreira dele. Mas muito, isso aí não precisa falar. Isso aí, os números estão aí para dizer, né? Inclusive naquela passagem do Grêmio, né? Do Grêmio ainda tem
não sei se eu vou cometer aqui uma deselegância, o Grêmio, o João, onde ele cresceu, onde ele tem um montão de amigos lá em Porto Alegre, e ali muita coisa ficou misturada, viu, João? A vontade dele de defender o clube, mas também a vontade dele de fazer outras coisas fora do horário dele de trabalho, então ficou misturado muita coisa. Ele amadureceu, tá com uma família linda, inclusive. Nos Estados Unidos, embora seja outro ritmo, um calendário completamente diferente, ele não se machucou e tá a fim de voltar pro Brasil. Então, assim, depende muito dessa conversa da direção e principalmente do Ronaldo com ele. Se ele falar pros caras com 33 anos, que ainda tem... É jovem, 33 é jovem. Principalmente pros dias de hoje. Pô, não, eu tô afim, tô na pegada, quero, tô com vontade e tal... eu acho que é um jogador excepcional e a gente tem muitas referências de jogadores que vieram mais para a parte final das suas carreiras jogar no Brasil e que arrebentaram. Tem um aqui, que é o Marcelo. O Marcelo era reserva na Grécia, veio para o Brasil e arrebentou. Felipe Luiz, Rafinha, que tá... Há muitos que ainda jogaram muita bola depois de voltar para cá, né? Então, acho que aí vai muito do... Qual é o objetivo do Douglas? Se ele tiver querendo... Como a gente sempre fala aqui, na pegada do bambolê, nossa, ele vai ajudar, mas demais, para não dizer que ele não vai ser o melhor jogador do Cruzeiro. Agora, precisa ver se ele tá com essa vontade. Na pegada do quê? Do bambolê. Lembra? O que significa isso? Isso aí o poeta já dizia, né? O El Chan, que falava muito essa... o poeta com o Padre Washington. Ei, você conhece, muito né? Bem. Tinha também as dançarinas, mas isso aí eu nem olhava, né, João? Que não é do nosso... Você só olhava pro jacaré? O jacaré e o... Qual que é aquele? Com o Padre Washington, que é inclusive amigo do Pansieri, viu? Muito bem. Beto Jamaica. O Pansieri, depois dessa aula de axé retrô que nos deu o Alê, olha lá. Qual que é a possibilidade real dele vir para o Cruzeiro? O que está acontecendo de fato? Em que pé está a negociação? Qual que é a possibilidade real do Cruzeiro repatriar o Douglas Costa? O Alê falava, você também, né? Repercutia com o Alê essa informação. Eu até trocava ideia aqui com uma pessoa que é ligada também a essa história e me falou o seguinte: Pansieri, tô até acompanhando vocês. Ronaldo tem amizade com Douglas Costa, isso é legal. Não ainda tem uma decisão, porque o Cruzeiro precisa fazer uma proposta oficial, né? O Cruzeiro fez uma sinalização, que é diferente, né? De uma proposta e colocar números na mesa de 2 anos, que o Cruzeiro teria interesse de ter 2 anos com o atleta. E esse fato também do jogador ter procurado alguns jogadores do Cruzeiro, isso dá um ponto importante nessa negociação. O Santos, realmente aqui, ó, pelo que eu tô vendo aqui, tá fora. Não quer. Ele não quer o projeto que foi oferecido pelo Santos. Tem muito carinho aí, até pela diretoria respeito, que fez essa proposta, né, para ele, mas não quer. Com todo respeito ao Santos, mas o Santos vive um momento muito difícil dentro e fora do campo. Exato. O Santos está perdidaço administrativamente, vem com problemas graves da gestão anterior. A culpa não é do atual presidente, que acabou de assumir a barca, até um cara muito respeitado lá, mas que pegou a pipinosa para tentar consertar aquilo que ele não fez. É um cara sério, Marcelo, atual presidente do Santos, mas a antiga gestão deixou o clube bastante desorganizado. E o Santos, que é uma glória, que é uma tradição, que é um clube extraordinário, mas que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Entre jogar uma Série A e jogar a Série B, um cara de alto nível, ele sempre prefere jogar a Série A, a gente sabe disso, né? Não tenha dúvida disso, que inclusive isso deve ter pesado bastante na decisão do Douglas. E aqui, ó, ainda não sei, a pessoa me falou que eu ainda não sei, mas pode acontecer com mais conversa, com mais papo. Ou seja, João, não dá para cravar, né? Seria muita responsabilidade da nossa parte com esse microfone gigante que é o da Itatiaia cravar alguma coisa nesse sentido, mas o que a gente pode deixar e trazer é que a negociação segue, né? Uma negociação de um jogador desse tamanho não é uma negociação fácil, mas uma negociação que ainda vai ter outros pontos para serem seguidos,
porque tem o interesse tanto do jogador, que balançou ele pelo fato de ser o Cruzeiro, com uma nova forma de trabalho, e o próprio Ronaldo com essa amizade que é interessante se ele chegar e conversar e colocar os pontos em cima da mesa. Então, não dá para falar, vai chegar na semana que vem, na Toca da Raposa, mas é um jogador que pode ser jogador do Cruzeiro, sim, é um atleta que pode ser jogador do Cruzeiro. O que eu posso confirmar é isso, né, que tem sim esse lado aí de conversa mais próximo para que uma situação se resolva entre sim e não, porque também tem um time dos Emirados Árabes, e aí é legal, porque Emirados Árabes é dinheiro, é grana na mesa. O Cruzeiro tem projeto, o Cruzeiro não tem a grana dos Emirados Árabes, vamos ser sinceros aqui, gente, mas aí teria o fato de estar num clube, de alguém que está apostando nele, de ser um projeto que o Cruzeiro se recoloca no futebol internacional. Tudo isso para um atleta que já tem uma vida financeira legal, bem feita, bem delineada, portanto que ele já conquistou também na Europa e poderia talvez pelo Cruzeiro ser muito mais encaixado nesse motivo que é um projeto aí de 2 anos. João. A coisa tá boa pra ele, hein? Se o Douglas Costa tem uma vida financeira legal, ele tá bom pro lado do Pansieri. O Douglas não tem uma preocupação ali com a conta de luz, a conta de água, sabe? Das próximas 50 gerações, exatamente. Né? Ô, Pansieri, vamos falar dos crias da Toca, Pansieri, que ontem o Cruzeiro passou, segue bem, tá classificado na Copa São Paulo, a molecada tá dando alegria, né, Pansieri? Tá sim, João, e tá sendo monitorada diretamente aí pela comissão do Nicolás Larcamon, hein? É um detalhe importante, ele tá de olho nesses meninos, nos crias. O gol do Tevez ontem teve a participação do Fernando no gol do Cruzeiro, o Cruzeiro classificado, né? Passou do Madureira nessa segunda fase para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai enfrentar a Portuguesa amanhã a partir das 8h45 em São Paulo, né? O Cruzeiro fazendo esse jogo aí contra a Portuguesa às 8h45, pouco tempo de recuperação. O técnico Fernando Seabra, que serviu o time principal do Cruzeiro, tendo também aí essa missão de conduzir esses garotos. Hoje, João, é legal, porque muita gente não lembra, mas treinando na Toca hoje, né, tem Robert, que é cria, Kaique foi para a seleção brasileira e tem tudo para ser titular nesse pré-olímpico. Tem o Henrique Rodrigues, que está incorporado ao elenco. Tem um garoto Robert que fez gol importante contra a equipe do Goiás no ano passado. Então são jogadores que estão sendo utilizados sim pelo time de cima, né? Pelo time do Cruzeiro. Tem o Japa, né? Essa turma nem foi cogitada para disputar a Copa São Paulo. Então esses garotos que estão treinando com o time principal do Nicolás Larcamon, o Juan Santos, zagueiro também, que fala muito bem dele, filho do Narciso. O Cruzeiro até busca assim, um zagueiro mais experiente, mas olha para esse garoto e quer dar também maturidade para ele em jogos. Então essa é a realidade do Cruzeiro, de fato, né? Colocando essa molecada, os crias, no time de cima para treinar, e enquanto isso a gente também acompanhando esse time sub-20 do Cruzeiro, comandado pelo Fernando Seabra.